Fala pessoal, nós estamos aqui no quarto bate-papo técnico Ryzen Machine e o convidado de hoje é o Andrei. Devagarinho pessoal, nós estamos trazendo todos que fazem parte da estrutura Ryzen Machine para que cada um de vocês seja familiarizado de certa forma com essa estrutura maravilhosa que foi desenvolvida pensando exclusivamente em vocês clientes. E o Andrei está aqui hoje para falar um pouco mais sobre o showroom, sobre o desenvolvimento, sobre o nosso laboratório técnico. E eu quero passar a palavra para você, Andrei. Primeiro, se apresenta e fala um pouco para nós aí o que te move, né? E o que você faz hoje aqui dentro da Ryzen Machine. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, primeiramente eu me chamo Andrei, trabalho no departamento de desenvolvimento de projetos, cuido aqui da parte do showroom, nosso laboratório, e todas as partes do projeto e convívio com os clientes acabam, junto com os consultores, acaba passando um pouco na minha mão aí na parte do cotidiano, do dia a dia. Do processo da empresa. O Andrei, é muito bacana, cara, legal poder ter você aqui hoje. E eu queria entender, assim, dentro desse teu processo, como é para você passar, de certa forma, algumas horas com o cliente, poder fazer parte desse desenvolvimento, né? Como que isso é para você hoje, como profissional? Para mim é muito satisfatório ver o contato do cliente com os equipamentos, principalmente com os maquinários, porque eles vêm aqui na empresa com um olhar, com um ponto, com uma ideia na cabeça. E aqui com os processos, com as ideias, com os projetos e com as execuções do plano que acaba tendo ali de um maquinário para outro, eles acabam conhecendo realmente a real necessidade deles no meio do processo da empresa deles. Então eles acabam entendendo o nível de produtividade, o nível de acabamento, as questões, a parte de desenvolvimento que eles vão ter dentro da empresa deles com o maquinário mais desenvolvido ou um pouco menos, dependendo do processo de cada um deles, né? E como que é para você, por exemplo, ver a carinha de cada um deles, né? Porque eu imagino que você recebe hoje cliente dentro do laboratório com um nível de conhecimento já bem aprofundado da máquina e outros clientes que eles já vêm, de certa forma, para serem encantados, né? E como que isso é para você? Como que você desenvolve? Você tem um padrão ou você personaliza o teu atendimento para cada perfil de cliente? Não, bacana. Cada cliente é diferente. Então, cada nível de cliente, né? Tanto do mais simples até para uma empresa mais sofisticada, né? Os níveis de conhecimento e didática que acaba acontecendo ali é diferente, né? Processos de estratégia, planos, de corte. Então, todo a conversa, o bate-papo que acaba tendo com o cliente no dia é único e exclusivo dele, né? Para aquele momento, para aquele tipo de execução que está acontecendo ali. Nós não só fornecemos máquinas para poder produzir móveis sob medida, mas também atendemos o cliente sob medida, né? Sim. Dentro desse teu tempo de laboratório, assim, Andrei, o que de mais inusitado você viu, você vivenciou aqui? Teve alguma coisa assim que te chamou muito a atenção nos teus desenvolvimentos? Conforme foi avançando, né, a vivência dos clientes no processo de execução, projetos e estratégias, eu fui vendo que cada projeto, por mais que seja parecido, existe processos diferentes dentro de cada empresa. E esses processos que acabam acontecendo de uma forma diferente que a outra, acabam me impressionando bastante. Porque algumas empresas acabou levando aquilo ali muito tempo de uma forma muito engessada e muito difícil. E às vezes com uma simples ideia que a gente acaba passando para o cliente, uma estratégia ou uma ideia de outro cliente que já é startup e acaba somando com aquilo, acaba se tornando muito mais fácil para o cliente e se tornando satisfatório para mim. Porque receber um cliente que tem um sonho, um objetivo de ter um equipamento e ter um cliente que está vindo adquirir um equipamento para poder só atender as necessidades de produção, tem diferença. Mas quando acaba juntando essas duas montantes, cara, é muito satisfatório você ver no rosto do cliente, na fala do cliente e entender que, poxa, aquilo ali é mais que só produção, é mais que só qualidade, e sim um sonho, um objetivo, uma estratégia que aquela empresa lutou para chegar lá. E, cara, isso é extraordinário. Todos esses montantes não é uma coisa só, é tudo um conjunto para mim. Cara, eu acho isso incrível, né? Ele mostra muito o propósito de atender com qualidade, né? Sim. De você, de fato, querer vivenciar aquela experiência do cliente, entregando o melhor para ele e dando aquele acolhimento no momento que, de fato, ele tem mais dúvida, aonde você consegue tranquilizar ele nesse momento de decisão.
E, de fato, hoje, essa vivência que você mencionou te deixa preparado hoje para você analisar cada perfil de cliente, cada necessidade de forma distinta, porque hoje nós atendemos 80% moveleiro, só que tem uma fatia de desenvolvimento especial, máquinas que são feitas para processos específicos, como recentemente nós desenvolvemos um equipamento agora para usinagem e preparação de alumínio, que você participou diretamente, né, de todo o tryout, por exemplo, do cliente, todo o desenvolvimento, tanto do produto quanto do processo, né? E entender essa necessidade é o que, de fato, torna especial poder fazer parte do laboratório, né? Então pega muito esse teu gancho aí do que você trouxe, né? E dentro disso, assim, teve algum projeto, por exemplo, que chegou até você que, aos olhos do cliente, isso seria muito desafiador para ele? E você deixou ele tranquilo quanto a esse desenvolvimento? Já teve uma situação assim, o cliente trouxe uma situação assim, nossa, isso é extremamente complexo, na visão dele. Só que na tua visão você falou, não, calma, tá tranquilo. Vou te dar uma orientação de que isso pode ser feito de tal forma. Você já chegou a vivenciar algo assim? Praticamente sempre dá para dizer assim. Sim. Sempre tem um resquício de dúvida se vai dar certo ou não, como é que eu faço? Porque quando o cliente adquire o equipamento, a parte dos projetos e tudo mais, ele não vai ter tudo descrito isso. Então ele está começando do zero, recebe uma dica ali ou outra de um colega, de outro marceneiro, de outra empresa, mas quando ele vê e entende realmente como é que vai acontecer e é feito o processo, ele entende que é muito mais simples, né? Fora as estratégias que a gente acaba passando, algumas dicas de estratégia, como é que pode ser feito, né? Moldes, encaixe, preparamento, estratégias de fixação, de pontuamento, de startup de início, ferramental, um pouco de ferramental das questões também, softwares, né? Auxilia muito, né? Então, muitos clientes, eles procuram sim o equipamento, mas acabam não entendendo todo o montante, o que precisa. Poxa, é só comprar o equipamento que vai acontecer? E todo um montante falta ao redor disso, né? Software, preparo, estratégia, acabamento, berços de fixação com uma peça em 3D. Estratégias, né? E tudo isso a gente acaba passando nessa conversa com o cliente, quando ele vem visitar nosso laboratório, nosso showroom aqui, e ele sai, poxa, cabeça erguida, com uma ideia na cabeça, poxa, não, tô doido para fazer isso acontecer e startar, e não vejo a hora de receber o equipamento já, e fico agoniado e saio muito feliz. Uma coisa que é muito comum também dentro do laboratório, que eu noto, principalmente da equipe de vendas, o cliente ele sempre vem com o objetivo e com o propósito de adquirir um produto X. Sim. Eu vim ver a Solid. Sim. De repente ele vê as possibilidades, ou às vezes ele sai com um combo de máquinas, coladeira e mais a CNC, ou muitas vezes ele dá um upgrade, por exemplo, de uma categoria de produto acima. Sim. E eu entendi que isso é meio que um propósito para você hoje, né? Que meio que você traz isso como uma responsabilidade e você, junto do vendedor, você tenta trabalhar e explanar o porquê que o produto X ele faria mais sentido do que o produto Y. Não que um é melhor do que o outro, mas vocês analisam muito o momento, né? Como que você lida com isso? Cara, isso aí é muito bacana. Até o cliente entender como é que funcionam os processos, como é que eu posso dizer assim? O cliente vem com sonho, vem com objetivo. Não, eu vou lá, vou comprar isso. E às vezes ele pode vir muito na cabeça, poxa, o vendedor quer me vender aquilo e pronto, acabou. Entende? Então o meu objetivo é aquilo. Não, quando ele vem aqui, ele entende que realmente o vendedor não está simplesmente vendendo o equipamento, e sim passando o produto que realmente ele vai querer. E atende às necessidades. E tendo essa conversa franca, frente a frente com o cliente, entendendo as necessidades e o que ele vai fazer, ele acaba explanando mais como é que funciona o processo dele, e a gente vai instruindo, mostrando para ele, poxa, mas se você tem X fluxo de produção, e você quer fazer isso, e sonha isso, e quer ter essa margem, talvez esse equipamento não te atenda, talvez esse outro aqui, acaba mostrando o porquê para ele, né? E o próprio cliente acaba entendendo que, poxa, esse equipamento aqui, às vezes, ele vai me atender, mas só de imediato. E aquele ali, ele vai atender o imediato e vai dar o over e o futuro ainda, né? Vai atender mais do que o necessário para dar aquela folga
como eu posso dizer, o que ele iria utilizar, um exemplo, o que ele iria utilizar 3 pessoas, 2 pessoas naquele maquinário para fazer o fluxo funcionar, ele vai acabar utilizando uma única pessoa e aquele restante do pessoal ali vai estar trabalhando na coladeira, vai estar tirando peça, vai estar fazendo a montagem, vai estar indo montando para o campo, né? Então acaba acontecendo na mente do cliente e entendendo o processo, que ele vai poder organizar a empresa dele num fluxo muito mais produtivo e mais ergonômico para todo o pessoal da equipe dele, entende? É mais ou menos essa pegada. Entendi. A automatização, ela não é uma substituição, ela é uma otimização de mão de obra, de processos, de entendimento, uma otimização, um aumento de margem, porque automaticamente você vai continuar vendendo, ou até vendendo mais. Só que vai te sobrar mais. Ou seja, você não precisa reduzir o preço do teu produto, o valor do teu móvel. Você pode equalizar a tua margem, trabalhar com uma margem um pouco mais saudável, entende? Justamente para que você tenha um retorno maior em relação a isso, né? Pegando muito desse teu gancho, entendendo essa linha, é muito de o porquê é que comemoramos a venda hoje, né? Hoje a gente não comemora a venda porque vendemos. Não, é porque a gente entende que existe um propósito por trás disso, que a gente está de fato gerando um valor para o cliente. Que o cliente que está adquirindo o produto, ele vai ter o retorno sobre aquilo que de fato ele investiu. E que isso vai levar ele cada vez mais próximo para o propósito dele, né? E propósito para mim é uma coisa, para você é outra, para o cliente é outro, né? Mas o que a gente trabalha como propósito, como princípio hoje? Fazer o certo, atender com qualidade, para aproximar os melhores produtos, entregando o melhor suporte técnico, o melhor atendimento, tanto comercial, e também as melhores estratégias utilizando, por exemplo, a sua mão de obra, o seu conhecimento dentro do laboratório que hoje você pertence. Então é muito de o porquê nós vendemos e o porquê nós comemoramos, né? Então é isso que de fato vivenciamos, e isso é extremamente rico, né? Sim. Ô Andrei, mas é o seguinte, cara, eu fiquei sabendo que tem algumas novidades por aí, né? Você tá com os projetos que você já vem em execução aqui dentro do laboratório e que por enquanto tá em off, você vem lidando nos bastidores, que você quer começar a explorar um pouco mais o YouTube e as demais plataformas. Você quer falar um pouco mais para nós sobre isso? Sim. Já estamos engatilhando aí uns processos já de execução aí nos bastidores, né? Vamos deixar em off. Mas assim, eu quero aproveitar a ideia, né? Até essa pergunta do Ney, para poder tirar as dúvidas com vocês. Que dúvidas que vocês têm durante o processo de usinagem, de criação, estratégia, ferramental? O que deixa aquela pulguinha, aquela coceira, assim, poxa, se eu visse acontecendo, realmente fazeria o meu negócio andar, adquirir o equipamento correto, o processo correto, entende? Então vocês podem estar mandando essa ideia pra gente aí, todas essas explanações aí, a gente vai estar trabalhando em cima e logo mais vocês vão estar vendo alguns vídeos aí, tanto na parte do YouTube e na parte do Instagram também. Bacana. Pessoal, é muito bacana isso e a gente quer deixar justamente aberto para vocês, para que vocês tragam essas ideias aí para o Andrei, que o Andrei tem muita coisa aí para desenvolver e não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Então fiquem ligadinhos aí, que com toda certeza vocês verão muita novidade aqui dentro do laboratório. Ô Andrei, muito obrigado, cara. Obrigado aí por essa oportunidade, por essa conversa, por esse bate-papo, por essa troca. É importante para que os nossos clientes, o nosso público entenda a estrutura que hoje é a Ryzen e o cuidado que a gente tem e principalmente que isso foi desenvolvido e será sempre desenvolvido para beneficiar vocês clientes. E é isso aí, pessoal. Nós finalizamos mais um bate-papo técnico Ryzen Machine e até a próxima.